Olá, pessoal. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais essa atividade da Semana Universitária UNB 2021. Meu nome é João Paulo dos Santos, eu sou professor no Departamento de Matemática no Instituto de Ciências Exatas e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre geometria diferencial, dando aí uma breve introdução e falando um pouco das suas aplicações. Certo? A minha ideia aqui é fazer um passeio pela geometria, começando ali na geometria antiga, passando por Euclides, os trabalhos de Gauss e a geometria diferencial, dando um panorama bastante breve sobre a pesquisa atual, falando de aplicações e finalmente aí fazendo um convite àqueles que desejam, que se interessaram e querem continuar os seus estudos em geometria. Tá bom? Bom, vamos lá. Quando eu falo de geometria diferencial, o nome já me diz aí o seguinte, o nome me diz que eu tenho a junção de duas áreas do conhecimento. Eu tenho a geometria e eu tenho o cálculo diferencial integral. Então, essencialmente, é isso que eu quero fazer. Eu quero estudar os conceitos de geometria utilizando-se das ferramentas do cálculo. Bom, como essa própria abordagem diz, a geometria diferencial ela tem interações com várias áreas da matemática, com a topologia, com as equações diferenciais, com a álgebra, com os sistemas dinâmicos. Além disso, a gente tem também aplicações em outras áreas do conhecimento, na física, na engenharia, na arquitetura, na biologia. Na física, provavelmente é o campo em que a gente encontra mais aplicações da geometria, inclusive a gente vai falar sobre isso na sequência, tá bem? Bom, aqui, como muitos já viram ou já estudaram, seja na escola ou aqui na universidade, a origem da geometria ela vem ali dessa ideia, dessa ciência de medir terras, de medir terrenos. Usualmente, normalmente a sua origem é acreditada aí aos agrimensores egípcios, mas ela também esteve presente em outras civilizações, como, por exemplo, os babilônios, os hindus e os chineses. Essa geometria antiga, ela era essencialmente uma coleção de métodos para fazer essas atividades aí de medir os terrenos. Então, como esses métodos e essas regras eram obtidos? Eram simplesmente observações, tentativa e erro, experimentações, analogias. Esse método funcionou, vou replicar e continuar utilizando esse método. Esse método não funcionou, significa que essa ideia que eu tentei não vai dar certo, eu vou tentar outra e por aí vai. Então, a geometria, nessa época, era baseada, né, nessa ideia de tentar experimentar e reproduzir, usando intuição, usando a experimentação, e nisso foi se desenvolvendo. Acontece que isso foi ficando sofisticado, essa geometria foi ficando sofisticada e foi necessário tratá-la de uma maneira é, um pouco mais racional, através do raciocínio lógico, através da dedução lógica. E isso veio aí com os gregos, né? Então, o que os gregos colocaram? Que essas afirmações geométricas, essas que eu tinha desde a geometria antiga, elas deveriam ter um tratamento lógico, um tratamento através do raciocínio dedutivo, ao invés de ser tentativa e erro, ao invés de ser experimentação. É com Tales que a gente tem a primeira geometria lógica, certo? E o tratado definitivo da geometria, ele vem aí com Euclides e o seu livro chamado Os Elementos, certo? Como que o Euclides faz? Né? Qual que é a ideia por trás dos elementos do Euclides? Bom, se eu quero fazer um tratamento lógico da geometria, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou considerar uma sequência de axiomas e a partir desses axiomas, a partir da lógica, a partir da dedução, eu vou obter aí
essas outras propriedades, essas outras afirmações geométricas, tá? E o que o Euclides fez? Ele baseou essa geometria presente nos elementos em 5 postulados e 5 axiomas. O que são os axiomas? São afirmações que eu aceito sem necessidade de justificativa e, a partir desses axiomas, eu vou desenvolvendo, vou justificando outras afirmações, certo? Eu observo que os 4 primeiros axiomas, eles eram bastante intuitivos e prontamente aceitos. Por exemplo, por dados 2 pontos, eu posso passar uma reta, ou por um ponto e com uma certa distância, eu posso traçar um círculo cujo centro é esse ponto e cujo raio é essa distância. Então, são axiomas, são afirmações que eu posso aceitá-las sem uma necessidade de justificativa, porque elas são bastante intuitivas. O que acontece? Acontece que o quinto axioma, hoje também conhecido como o axioma das paralelas, ele tinha um caráter diferente dos demais. Ele dizia o seguinte: para toda reta L e para todo ponto fora de L, eu passo por ali uma única reta paralela. Certo? Quando eu digo que ele tem um caráter diferente, porque ele se parece mais com um teorema mesmo, ele se parece com uma afirmação que deveria ser demonstrada e não prontamente aceita. Certo? Bom, o que aconteceu é que, a partir dos elementos e durante muito tempo, tentou-se provar o axioma das paralelas, ou tentou-se mostrar que, na verdade, ele não era um axioma, ele era um teorema. Ele deveria ser, então, demonstrado a partir dos 4 primeiros. Certo? E nessa empreitada, a gente tem vários matemáticos que tentaram resolver e não conseguiram resolver. Um deles que abordaram aí o axioma das paralelas foi o Gauss. Aqui eu deixo para vocês pensarem um pouquinho essa primeira afirmação que eu coloquei ali, que o axioma das paralelas, ele é equivalente à afirmação de que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. E quando eu digo que ele é equivalente, assumindo o axioma, você prova que a soma dos ângulos internos é 180 e, assumindo que a soma é 180, você demonstraria o axioma das paralelas. Acontece que Gauss, ele já sabia da existência de triângulos em que a soma dos ângulos internos era diferente de 180. E aí você começa a pensar o seguinte: ora, pode acontecer que exista alguma geometria desenvolvida em algum lugar em que não vale o axioma das paralelas. Valem os primeiros e não vale o axioma das paralelas. Essencialmente, essa geometria, o que o Gauss já estava descobrindo, é que ela era feita sobre superfícies e não sobre planos. E nisso que a gente tem é um novo conceito de geometria, que seria aí a curvatura. Certo? Bom, para a gente entender o que é a curvatura, a gente precisa então trazer o cálculo diferencial e integral para geometria. Né? Então, quando eu falei para vocês utilizar do cálculo para tratar esses problemas, eu vou fazer aqui uma breve revisão lá do cálculo 1, quando a gente utilizava o cálculo para resolver um problema geométrico, ou seja, dado uma curva, eu quero calcular o comprimento dessa curva. Como que eu posso fazer para calcular esse comprimento? Ora, eu tenho uma aplicação, que eu chamei ele de C, eu vou dizer que essa é uma curva regular se o seu vetor tangente é sempre diferente de zero, e aí eu vou fazer o seguinte: eu vou considerar uma poligonal. Eu vou marcar pontinhos ali e vou ligar esses pontos com segmentos, certo? E aí eu somo o comprimento desses segmentos. Se eu fizer esses pontos cada vez mais próximos, a minha poligonal ela vai se aproximando da curva.
certo? E aí eu vou somando, cada vez que eu faço esse procedimento, eu vou somando o comprimento da poligonal. Fazendo isso, a gente vai chegar no que a gente tem como a soma de comprimentos de tamanho infinitesimal, super pequenininhos, e aplicando o limite, o que a gente teria é o comprimento da minha curva. Bom, esse procedimento que eu descrevi é o que a gente conhece pelo limite das somas de Riemann, ou a integral definida, e aí, se você se lembrar lá do seu curso de cálculo 1, o comprimento dessa curva é dado pela integral de A até B da raiz de x' ao quadrado mais y' ao quadrado, ou a integral do módulo do vetor tangente. Tá certo? Então, esse é um primeiro exemplo em que eu posso usar o cálculo para um problema de geometria. Mas aí, onde que entra a curvatura? Ora, a curvatura, ela entra em outro conceito que a gente aprende no cálculo 1, que é o conceito da reta tangente. Né? Ali, a partir de 1736, o Euler desenvolve um estudo da geometria intrínseca das curvas planas, tratando de comprimento de arco, tratando de raio de curvatura e principalmente da curvatura como sendo a taxa de variação de direções tangentes. Certo? Então, o que eu tenho aqui do meu lado esquerdo é uma curva, eu fui traçando ali retas tangentes, e eu olho para a variação dessas retas tangentes comparada com a curva que eu tenho aqui do meu lado direito. Então, quando eu olho para a curva do lado esquerdo, eu vejo que as minhas retas tangentes têm uma variação mais devagar do que as retas tangentes da curva do lado direito, que variam bem mais rápido. Então, medindo essa taxa de variação, eu teria a curvatura. Claro que aqui está bastante informal, mas a ideia por trás da curvatura é essa. Então, por exemplo, eu deixo para vocês pensarem que uma reta é, então, uma curva com curva zero. E é razoável pensar nisso, né? Por quê? Porque eu estou dizendo o seguinte, ora, não existe variação da direção tangente. A direção tangente, que vai ser sempre paralela à reta, é sempre a mesma. Né? Por outro lado, se eu pegar um círculo e for fazendo aí a variação das retas tangentes, eu vejo que essa variação, ou pelo menos é o que parece em um primeiro momento, é que essa variação ela é igual em todos os pontos. Na verdade, eu tenho uma variação constante. E, de fato, a curvatura do círculo de raio R é constante, e é constante igual a 1 sobre R. E aí o que a gente vê é que quanto maior eu faço o meu círculo, menor eu faço a minha curvatura. Certo? Então, isso a gente pode demonstrar também, mas são exemplos que já diz para a gente como que seria esse conceito aí da curvatura. Mas vamos lembrar que a gente está querendo tratar da curvatura, agora que a gente sabe, entende mais ou menos a curvatura de curvas, como é que eu posso pensar então na curvatura das minhas superfícies? Certo? Então, para isso, eu vou precisar de trazer esse conceito, né, de superfície. Bom, em primeiro momento, sendo intuitivo, eu vou pensar numa superfície como aqui um conjunto do meu espaço R3, certo? Tal que, pensando aqui, por exemplo, numa folha de papel com uma superfície, na vizinhança de cada um desses pontos, eu posso pensar essa pequena vizinhança como um pedacinho de plano, que ele vai ali, ao longo do espaço, se curvar suavemente e sem ter autointerseções. Observe que a gente está usando ali o termo se curva, mas aqui o se curva no sentido de intuição mesmo, coisas assim. Né? Eu quero que ele se curva suavemente, pedindo que, por exemplo, a minha superfície não tenha vincos, né? Ou coisas desse tipo aqui tá aí, na minha imagem.
Então, é nesse sentido que eu peço para que se curve suavemente e que também eu não tenha autointerseções. Tá? Bom, exemplos de estruturas assim. Eu trouxe aqui 3. Aqui a esfera e o paraboloide hiperbólico provavelmente é familiar a vocês. Quem já fez o curso de cálculo de mais de uma variável certamente passou aí pelo estudo de superfícies, ouviu alguns exemplos de gráficos, né? E também tem o toro ali, que seria aqui uma forma de uma rosquinha, né? A gente diz que, por exemplo, a esfera e o toro são superfícies compactas. Elas não vão para infinito, elas não têm bordo, e a gente vai voltar a falar um pouquinho na sequência de superfícies compactas. Já o paraboloide hiperbólico, não, ele vai embora. Né? Tá, mas essa é a ideia intuitiva. Como é que eu posso formalizar o conceito de superfície? Então, essa é a definição formal. Então, um subconjunto S no meu ambiente R3, ele é uma superfície regular se para todo ponto aqui da minha superfície eu consigo uma vizinhança do meu espaço R3, então tenho ponto e tenho uma vizinhança, e aí uma aplicação que vai sair do R2 chegando em R3, chegando dentro dessa vizinhança com 3 propriedades. Essa aplicação ela é diferenciável, ela é homeomorfismo, significa que é contínua e a inversa sobre a sua imagem também é contínua, e que para todo Q em U, a diferencial dxq é injetiva. Esses termos são bem técnicos para quem ainda não passou por eles no curso. Então, vamos traduzi-los de forma simplificada. Tá? A primeira, eu peço a diferenciabilidade porque eu tenho o objetivo de desenvolver o cálculo diferencial sobre essa minha superfície. Então, a x, se é diferenciável, ela vai, de certo sentido, levar a estrutura diferenciável que eu tenho em R2 para a minha superfície, ali no meu U de R2. É mais ou menos por aí. Pedir que essa condição do homeomorfismo, ela também é bastante técnica, mas nesse momento, pelo menos aqui na palestra, no tempo que a gente tem, vamos pensar que ela vai garantir para a gente que eu não vou ter aquelas autointerseções que eu mencionei lá atrás. A terceira a gente vai desenvolver um pouquinho mais, tá? Porque ela é importante. Pedir que essa dxq de R2 em R3 seja injetiva é equivalente a dizer o seguinte: todo ponto da minha superfície tem um plano tangente. Lembra que a gente falou de retas tangentes lá no início da palestra, da curvatura, e a gente tem também o conceito de reta tangente do cálculo 1. Aqui eu quero falar em planos tangentes. E aí a gente pode demonstrar que pedir que a dxq seja injetiva é dizer que existe plano tangente bem definido em cada ponto da superfície. Outra equivalência é dizer que os vetores dados pelas derivadas parciais de x são linearmente independentes. Certo? Se eles são linearmente independentes, eles vão gerar um subespaço vetorial de dimensão 2, que vai ser aí isomorfo ao meu plano tangente. Ele tem, eu posso pensar que esses vetores eles geram esse plano. Outra propriedade que é equivalente às demais é que o produto vetorial desses vetores dados pelas derivadas parciais é diferente de zero. Bom, uma vez que esse produto vetorial é diferente de zero, eu posso considerá-lo normalizado, né? E aí eu vou ter um vetor normal. Lembra que o produto vetorial, dados dois vetores linearmente independentes, o produto vetorial me dá um terceiro vetor ortogonal a esses dois. Ou seja, o vetor normal que eu estou definindo ali embaixo, esse n, é um vetor normal unitário, que ele é normal a quem? Normal ao meu plano tangente.
certo? A existência desse normal foi fundamental no desenvolvimento da geometria da superfície. Aqui é um esquema só para a gente visualizar o que aconteceu. Então, eu tenho aqui a minha superfície, eu tenho aqui uma aplicação X que vai sair de um aberto do R2 chegando na minha superfície, a X com todas aquelas propriedades, né? Eu vou ter, então, bem definido aqui o meu plano tangente e o meu normal. Tá certo? E aí, então, eu tenho, sobre esse conjunto, que a gente está chamando de superfícies, eu tenho, então, essa estrutura diferenciável e a forma de trabalhar com cálculo sobre a minha superfície. Tá bom? Mas tá, agora eu tenho as coisas bem estruturadas, eu tenho as minhas superfícies como esses conjuntos, né, de duas dimensões, munidos de parametrizações que vão me dar coordenadas, que vão me dar estrutura diferenciável. Como, então, que eu volto a falar sobre a curvatura? Bom, e aí a gente tem o conceito das curvaturas principais, isso aí que é derivado dos trabalhos de Euler e de Meunier. Vamos pensar no seguinte, para a gente tentar ver sobre as curvaturas principais. Então, na minha superfície, eu tenho plano tangente, eu tenho vetor normal, plano tangente. Faz o seguinte agora, pega um vetor no plano tangente e pega o meu vetor normal. Esses dois caras, eles geram um plano. Pega esse plano e corta a minha superfície. Esse corte eu vou chamar de seção normal. Foi o que eu fiz aqui no desenho. Então, eu peguei esse plano e cortei a superfície, formando aqui o que eu chamei da minha seção normal. Observe que essa curva está ao mesmo tempo na superfície e no plano, porque ela é obtida através desse corte. Se ela é uma curva no plano, então ela é uma curva plana. E eu posso, usando os conceitos lá do Euler que a gente definiu, definir curvatura. Certo? Essa curvatura que a gente está chamando ali de curvatura normal. Tá? Bom, agora percorre todos os vetores ali. Faz seção normal em todas as direções. Certo? A gente pode provar, dá para provar que eu tenho uma curva que me dá o máximo de curvatura e uma curva que me dá o mínimo de curvatura. Certo? Esse máximo e mínimo que eu vou chamar de curvaturas principais. Tá certo? E aí, o que eu faço com essas coisas? Bom, eu posso tirar a média, e essa é exatamente a curvatura média, ou eu posso fazer o produto, que a gente vai chamar da curvatura gaussiana. E aqui as coisas começam a ficar bem mais interessantes. Olha só. Tem dois teoremas devido a Gauss, que são conhecidos hoje como Teorema Egregium de Gauss e o Teorema Elegantíssimo de Gauss. Eu vou começar falando do elegantíssimo para fortalecer a ideia de por que o teorema egregium é de fato egregium. Aqui o egregium, numa tradução simples, seria um teorema excepcional, um excelente teorema. O termo egregium o próprio Gauss utilizou no seu artigo. Mas por que o teorema elegantíssimo ele é elegantíssimo? Bom, tá vendo ali, eu fiz um desenho e eu peguei uma superfície com todas aquelas propriedades que a gente tratou e eu fiz ali um triângulo geodésico. Tá, o que é um triângulo geodésico? Eu posso pensar ali como desenhar um triângulo na minha superfície. Como eu não tenho, na minha superfície, eu não tenho necessariamente uma reta, né? Se eu pegar aqui a minha folha de papel e fazer isso, não necessariamente eu posso fazer retas aqui. Exatamente porque essa minha superfície não é um plano. Então eu vou trocar o conceito de retas por geodésicas. Tá? Aqui a gente não vai introduzir a geodésica, mas
tenta pensar no seguinte: a geodésica, ela cumpre o papel na reta, na superfície. Ou seja, ela cumpre o papel de minimizar as distâncias. Localmente, a geodésica de fato minimiza, e se eu tenho uma curva que minimiza a distância, essa curva ela vai ser uma geodésica. Então, constrói triângulos utilizando-se lados que são geodésicos. O que vai acontecer, o que o teorema elegantíssimo de Gauss diz para a gente, é que a soma dos ângulos internos desses triângulos geodésicos é π, mas não para aí, π mais uma quantidade. Que quantidade é essa? É a integral sobre esse meu triângulo da curvatura gaussiana. Certo? Então, aqui eu posso definir também a integral sobre a superfície. Lembra, a gente está fazendo cálculo em superfície. Defino a minha integral e essa quantidade que vai ser a diferença entre a soma dos ângulos e π. Certo? Então, observe o seguinte: se eu tenho uma superfície com curvatura negativa, essa soma é menor do que π. Se a curvatura é positiva, essa soma é maior do que π. Tá certo? Então, veja que esse teorema ele tem uma forte influência naquilo que a gente veio falando. E foi a primeira coisa que eu disse sobre o Gauss, da existência de triângulos com essa propriedade. Mas o que está determinando, então? Veja que o que está fazendo de diferente? A gente pode mostrar, e não é difícil vocês pensarem, é o seguinte: pega um plano e pega as seções normais. Todas as seções normais do plano são retas. Todas as retas têm curvatura zero. Consequentemente, o máximo e o mínimo vai ter que ser zero. Então, as curvaturas principais são zero e a minha curvatura gaussiana é zero. Então, eu recupero o resultado da geometria euclidiana. Em um plano, a soma dos ângulos internos é 180. Certo? Agora, imagina que a minha curvatura não é zero. Então, eu tenho uma soma diferente de π. A conclusão é que a curvatura gaussiana está sendo fundamental nessa diferença dos ângulos. Está vendo só? Claro, tem aqui o meu componente de área, mas a minha curvatura ela está tendo um papel fundamental. E por que então que o teorema egrégio não é um teorema egrégio? O teorema egrégio ele diz o seguinte, que essa função tão importante nesse desenvolvimento da geometria, a curvatura, ela depende apenas da maneira em que eu meço comprimentos, áreas, ângulos, ou seja, depende apenas da geometria da superfície. Por que isso é notável? É notável porque a curvatura gaussiana ela é introduzida a partir de seções normais, mas o Gauss demonstra que esse número você pode calcular sabendo apenas a maneira em que eu meço distâncias na minha superfície. Dito de outra maneira, se eu tenho duas superfícies em que a maneira de medir coisas é a mesma, então a curvatura gaussiana é a mesma. Então, você pode encontrar o teorema egrégio enunciado dessa forma também, que a curvatura gaussiana ela é invariante por isometrias locais. Então, a conclusão é que esse conceito, ele é um conceito que faz parte da geometria intrínseca da superfície. Ele é intrínseco à superfície. E por que ele é tão importante? É só por causa do elegantíssimo? Não. Ele tem muito mais, esse conceito tem mais desdobramentos. Na verdade, o teorema elegantíssimo, ele mostra-se depois como um caso particular, certo? Considerando-se um contexto mais amplo do teorema de Gauss-Bonnet, que eu vou mostrar aqui na versão de superfícies compactas. Então, esse teorema ele é bem legal porque ele relaciona a geometria da superfície com a sua topologia. Sendo bem breve, uma superfície compacta, vamos pensar que é uma superfície que não vai para um infinito e que não tem borda. Então, ela é fechadinha, ela pode eventualmente ter esses buracos ou as alças, como a gente está aqui vendo na esfera, mas ela não tem bordas.
certo? Então, essas alças a gente está chamando de gênero, né? E dado por um número, essa letra G. E aí tem um resultado que diz que toda superfície compacta e conexa, aqui você pode pensar conexa que a superfície ela é um pedaço só, não é não, dada por vários pedaços. Esse é um conceito intuitivo, mas ele pode ser visto assim. Toda superfície compacta e conexa, ela é homeomorfa, ou seja, ela, a menos de aplicações contínuas, há uma esfera com um número G de alças. Aqui, por exemplo, a gente tem uma esfera com 3 alças. E, no ponto de vista topológico, a esfera e o tritório são essencialmente os mesmos, ou seja, porque eles têm esses buracos ou essas alças, né? A gente já viu, né, a esfera e o toro. Aqui a esfera seria então uma superfície compacta com 0 alças, 0 buracos, o toro com 1, e ali a gente tem os outros, né? A gente tem o bitoro, o tritoro, e no ponto de vista topológico, então essa esfera com 3 alças. Posso pensar no bitoro com uma esfera de uma alça, vamos omitir essa alça aqui por enquanto, ou o toro omitindo essas duas, por exemplo, né? Então, eu tenho as superfícies compactas. O que tem por trás? Qual é a ligação das compactas do gênero com o teorema de Gauss-Bonnet e a curvatura gaussiana? Então, a gente tem essa fórmula muito bonita do teorema de Gauss-Bonnet, que ele diz o seguinte: agora faz a integral da curvatura sobre toda a superfície inteira. Observe que o meu lado direito ele é puramente geométrico, né? É diferencial e geométrico. Mas eu estou calculando a integral, eu estou somando a curvatura ao longo da minha superfície. Enquanto o meu lado esquerdo, perdão, aqui na tela, o lado esquerdo é geométrico, o lado direito ele é topológico. Por quê? Porque ele envolve um invariante topológico chamado a característica de Poincaré. Isso significa o seguinte: o que é invariante topológico? Que ele não muda se eu aplico transformações contínuas na minha superfície, certo? Esse invariante topológico, ele se relaciona com o gênero da superfície a partir dessa fórmula aqui. Ou seja, por exemplo, no caso da esfera, em que o G é 0, a minha característica é 2. No caso do toro, em que o gênero é 1, a minha característica é 0, e por aí vai. Né? Então, veja como é legal. Você está dizendo o seguinte, que independente do formato da sua superfície compacta, a curvatura gaussiana ela se distribui ali de tal maneira que esse número é sempre o mesmo, depende apenas da topologia. Então, o teorema é um teorema fantástico porque ele coloca lado a lado a topologia e a geometria da superfície. Um dos ingredientes principais aí é exatamente a curvatura gaussiana. Certo? O que acontece é que esse conceito, então, da curvatura gaussiana, que é um conceito geométrico que depende apenas, né, da geometria intrínseca, esse conceito foi expandido. E quem foi que fez isso? O Riemann. Né? Então, o Riemann ele pega as ideias do Gauss e generaliza para dimensões superiores. Agora eu não tenho mais objetos bidimensionais, eu posso considerar objetos n-dimensionais. E uma vez que o Gauss disse que essa geometria é intrínseca, ela não vai depender, a curvatura é um conceito intrínseco que depende apenas da geometria e não mais do espaço, eu posso então considerar que eu não tenho espaço. Vamos pegar um objeto, um conjunto, desde que esse cara tenha ali alguma estrutura diferenciável e uma maneira de medir, e eu vou fazer essa geometria do Riemann. Né? Aqui é importante salientar que, embora o Gauss estivesse muito próximo de mostrar que o axioma das paralelas era de fato axioma,
a resposta definitiva veio a partir da geometria introduzida de modo independente por Bolyai e Lobachevsky, que é a introdução da geometria hiperbólica. E a partir daí, isso é posterior ao Gauss. A partir daí, a gente tem então que o quinto axioma seria de fato um axioma e não um teorema. Ali os trabalhos de Bolyai e Lobachevsky por volta dos anos de 1830, ali, aproximadamente. Né? E aí vem o Riemann, e essa geometria que o Riemann introduz, a geometria de Riemann, ou a geometria riemanniana, ou, de modo geral, a geometria sobre variedades riemannianas. As variedades são objetos que generalizam as superfícies, o que o Riemann coloca em um objeto geométrico só todas essas geometrias, a geometria das superfícies, as geometrias de Bolyai e de Lobachevsky, isso tudo chamando então de geometria riemanniana. E aí você pode parar nesse momento e pensar, puxa, mas ficou muito abstrato agora. Eu estou saindo de coisas com dimensão maior que 2, então, coisas que sequer estão dentro de um espaço R3, e para que isso vai servir, então? Né? Onde que eu vou aplicar? Eu saí lá de medir terras e cheguei em uma coisa que eu não consigo sequer visualizar. E aí que a coisa fica bem interessante. Né? E aí a geometria tem a geometria e a física tem esse casamento tão bonito que é a ideia da relatividade geral desenvolvida por Einstein. Né? O Einstein viu que ele poderia utilizar essas ideias desenvolvidas por Riemann, e aqui tem outros matemáticos, mas principalmente a geometria do Riemann. Aqui outros matemáticos, a gente pode falar, por exemplo, do Lorentz, né? Para colocar a geometria do espaço-tempo em um conjunto só, fazer a investigação de espaço e de tempo de forma unificada, tratando essa geometria como uma só, que ele chamou da geometria do espaço-tempo. Então, eu poderia pensar numa geometria com 4 dimensões. Observe que o Riemann agora, ele deixa você tratar da geometria em qualquer dimensão. E eu poderia pensar, então, num espaço-tempo da geometria, o espaço-tempo como sendo uma geometria com 4 dimensões, sendo 3 delas atribuídas ao tempo, e 3 delas atribuídas ao espaço, perdão, e uma quarta atribuída aí ao tempo. Né? E aí, então, a gente tem talvez uma das aplicações mais bonitas e mais importantes da geometria aqui na relatividade. Aqui eu tenho uma citação interessante do Penrose, e aí eu vou citá-lo aqui, aspas, Einstein era um bom matemático intuitivo e teve um pouco de problema com essas ideias, mas sabia o que queria. Quando viu o que o Riemann havia feito, soube que era isso. Então, essa é uma reportagem bem interessante que eu recomendo sobre a matemática por trás aí da teoria da relatividade. Tá? Bom, mas e na sequência, né? Aqui, só para a gente contextualizar um pouco, aí recentemente a gente teve a primeira imagem registrada de um buraco negro. Isso do pessoal desse telescópio, né? Fizeram um gigante telescópio ao redor do mundo para registrar essa primeira imagem. Né? Bom, mas agora, se eu posso considerar espaços diferentes, espaços de dimensão superior, eu posso começar a investigar, buscar propriedades geométricas que vão além daquelas superfícies que eu estudei ali, né, considerando-se a curvatura. E aí aqui agora eu trago alguns trabalhos que eu desenvolvi ultimamente, pensando no seguinte, agora vamos pensar que dentro do meu espaço, né, espaço que a gente tem aqui, sendo mais específico, no interior aí de uma esfera, eu vou colocar ali dentro
uma geometria chamada geometria hiperbólica. E eu vou perguntar como é que são as coisas ali dentro com curvatura zero. E aqui eu trago para vocês esses exemplos para ver como as coisas podem mudar. Né? Esses 3 exemplos aí que eu estou vendo são exemplos de superfícies, considerando-se que esse espaço tem agora uma geometria hiperbólica e essas superfícies têm curvatura zero. Então, veja que quando eu aumento essa abstração, eu começo a perder aí um pouquinho dessa intuição geométrica que a gente tinha. Por quê? Porque agora eu estou considerando outras geometrias. Esse foi um trabalho com o professor Antônio Martins e a professora Cat Tenenblatt, aqui da UNB, e a gente, então, aborda essas simetrias dessas superfícies. A gente obtém, né, nesse trabalho, surgem novamente as rotacionais devido à cubinária Yamada, que dão esses nomes, né? O homem de neve, a ampulheta, o cilindro hiperbólico, mas a gente obtém também aquelas com uma simetria helicoidal, que a gente chamou das propriamente helicoidais. Se ao invés de considerar uma geometria hiperbólica, a gente considera uma geometria esférica, aqui também no meu ambiente, eu posso também lidar com superfície de curvatura zero e com superfícies que possuem algum tipo de simetria, né? De modo análogo ao que a gente fez na geometria hiperbólica, a gente considerou aqui superfície de curvatura zero com algum tipo de simetria, que é, nesse caso, a simetria helicoidal. Esse é um trabalho com o professor Fernando Manfio, da USP de São Carlos. A gente conseguiu essas superfícies e, atualmente, a revista alemã Mathematische Nachrichten estampa, né, isso desde abril de 2019, na sua capa, uma dessas superfícies que a gente obteve. Né? Então, observe que tudo eu tenho falado de superfície de curvatura zero, outras geometrias, mas o que eu posso falar, já que eu introduzi, né, a curvatura gaussiana, o que eu posso falar, por exemplo, da curvatura média ou de outras curvaturas? E aí a curvatura média, pessoal, quando a gente adentra ao mundo da curvatura média, a gente tem resultados e propriedades muito, muito bonitas, certo? De um certo sentido, a gente pode pensar nas superfícies com curvatura média constante como aquelas superfícies que possuem as melhores formas. Pensando primeiro na superfície de curvatura média igual a zero, vamos só lembrar, a curvatura média é a média das curvaturas principais. Quando eu tenho curvatura média igual a zero, eu tenho as superfícies mínimas. E como que surgem as superfícies mínimas? Elas surgem, inclusive, de modo... através de problemas variacionais, lá com o Weierstrass, que eu quero o seguinte, dado uma curva, né, eu quero olhar um gráfico de função que tem essa curva ali como fronteira, que tem área mínima. Né? Esse é o problema variacional. E aí depois a coisa surgiu, foi avançando. Embora o problema tenha surgido com o Weierstrass, foi somente ali nos tempos do Euler e do Meunier que a gente vê que esse problema variacional ele correspondia à superfície de curvatura média igual a zero. E aí a gente tem então o chamado problema de Plateau. Né? E, de modo geral, esse experimento que se relaciona ao problema de Plateau é o seguinte: considera que você tem aí uma armação de arame com uma boa estrutura e você coloca ali na solução com sabão e retira. Quando você retirar, você vai ter uma película de sabão ali. Essa película vai ser uma superfície mínima, superfície de curvatura zero. Ok, mas e se a curvatura média não for zero, for constante, mas não for zero? Aí a gente tem, então, um outro problema interessantíssimo. Aqui eu faço menção ao problema isoperimétrico e as bolhas de sabão, que é o seguinte: imagina que eu tenho uma quantidade de volume
um número, um volume, e eu quero olhar qual é a superfície de área mínima que guarda esse volume na região que ela delimita. Então, superfície compacta de área mínima que guarda esse volume ali. Esse é o chamado problema isoperimétrico em R3. E eu posso pensar, fazendo aqui a relação com as bolhas de sabão, eu posso pensar no seguinte: suponha que você vai fazer uma bolha de sabão. Então, você está colocando ali uma quantidade dada de volume. A superfície que vai se formar ali, após uma condição de equilíbrio, vai ser uma bolha de sabão. E a gente pode demonstrar isso no seguinte: as superfícies compactas de menor área que encerram um volume dado, né, ou seja, são os pontos críticos para esse funcional, são a superfície de curvatura média constante. Consequência dos trabalhos de Hopf, trabalhos de Alexandrov. Então, observe que a gente está sempre falando em minimizar a área, otimizar estruturas, e superfícies de curvatura média constante, elas aparecem em aplicações de ciências de materiais, de engenharia biomolecular, na arquitetura, estruturas que têm essas boas formas, né? Bom, mas considerando-se outras curvaturas, né, a gente tem uma teoria que está bastante ativa atualmente, que é a teoria de fluxos geométricos, que são as equações de evolução na geometria. Os fluxos geométricos, eles constituem uma técnica importante, uma ferramenta importante atualmente, porque eles resolvem, e têm resolvido, vários problemas de geometria. E eles trabalham ali em conjunto, né? Então, além da geometria diferencial, tem também topologia e, fortemente, as equações diferenciais parciais. Bom, a gente tem aí vários fluxos geométricos, mas eu queria destacar aqui alguns dos mais importantes: o fluxo de Hit, o fluxo da curvatura média e aquele que talvez seja a origem, né, dos fluxos, que é o fluxo redutor de curvas. Então, a ideia é que é o seguinte: eu vou evoluir a minha geometria, no caso, por exemplo, do fluxo redutor de curvas, eu vou fazer uma evolução da curvatura de acordo com de acordo com a sua curvatura. Pontos em que eu tenho muita curvatura, eu evoluo de modo mais rápido, pontos de menor curvatura, mais devagar, sempre na direção normal. Bom, para a gente ver, tentar visualizar mais ou menos, pelo menos o fluxo redutor de curvas e como que funciona, como é essa evolução, eu trouxe aqui para vocês um simulador para a gente ver como isso funciona. Esse simulador está aqui no site do Carapets, e você pode acessar através desse endereço e checar aí se você consegue visualizar o fluxo redutor de curvas. Então, deixa eu abrir aqui o simulador e a gente vai ver como que isso funciona. Tá? Então, tá aqui, eu vou acionar o simulador. Então, nesse meu filme, eu desenho uma curva qualquer, fechada, e faço ela evoluir. Então, naqueles pontos em que eu tinha muita curvatura, eu vou evoluindo mais rápido, naqueles mais devagar, e aí tem toda uma teoria que mostra, naqueles de curvatura menor, mais devagar, né? E tem toda uma teoria que mostra que essa curva fechada, ela, após um tempo finito, ela fica convexa e depois ela vai para um ponto, né? Então, só vamos ver novamente aqui, né? Olha só, eu vou sempre na direção normal, seguindo, né, a curva com velocidade dada pela curvatura, até chegar aí numa região, primeiro numa curva convexa, depois ela desaparece num ponto. Tá? Então, esse dá uma ideia dos fluxos geométricos, né? Observe que a gente vai sempre evoluindo na direção normal de acordo com a curvatura, e eu vou voltar aqui para os slides. E é interessante a gente ver que tipo de aplicação eu posso ter, então, dessas coisas, né? Aqui,
vamos pensar no fluxo da curvatura média. Pensa no seguinte, o fluxo da curvatura média ele é o análogo ao fluxo da redutor de curvas, só que agora eu vou trabalhar em superfícies e essa evolução na direção normal vai ser de acordo com a curvatura média. O que é interessante é que o fluxo ele tem essa propriedade suavizante, né? Vejam que a gente tinha lá pontos de muita curvatura, ele foi suavizando, 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 virou ali uma curva convexa. E o fluxo da curvatura média ele tem sido aplicado em problemas de computação gráfica. Então, imagina o seguinte, que a gente tem ali um escaneamento 3D, e no momento em que eu fiz esse scan, eu tenho ali pontos que apresentam imperfeições chamados de ruídos. E eu quero suavizar esses pontos. Eu quero suavizar esses ruídos. Então, a gente aplica o fluxo da curvatura média no sentido de eliminar essas imperfeições. Eu trouxe aqui alguns desenhos, né? Então, por exemplo, aqui a ideia de tirar esses ruídos aplicando o fluxo da curvatura média para que eu considere essa superfície, e se eu pensar nos ruídos ali, pontos em que eu tenho muita curvatura, eu aplico o fluxo e tenho uma superfície um pouco mais suave, né? Aqui um outro exemplo, né? Então, uma superfície que com bastante ruído, e eu vou suavizar aplicando aí o fluxo da curvatura média, né? Aqui um outro exemplo, novamente tem o ruído, vou fazendo a evolução até obter uma suavização da minha superfície. Então, esse é um exemplo de uma aplicação na computação gráfica do fluxo da curvatura média. E agora, o fluxo de Hit, né? Eu falei do fluxo redutor, fluxo da curvatura média, e o fluxo de Hit, ele ficou bastante em evidência, né, nos últimos anos, porque ele foi empregado na prova da conjectura de Poincaré. A prova da conjectura de Poincaré, ela está listada entre os 7 problemas do milênio. Esses problemas eles foram estabelecidos aí pelo Instituto Clay, e a solução correta resulta num prêmio de $1 milhão, né? Essa prova ela foi resolvida pelo matemático russo Grigori Perelman, utilizando o fluxo de Hit, que foi introduzido aí pelo Richard Hamilton. Então, a ideia é também fazer uma evolução de geometria, só que agora, ao invés de usar ou a curvatura da curva, ou, na verdade, a curvatura média, agora eu tenho uma outra curvatura em variedade riemanniana, que é chamada curvatura de Hit. Então, através disso, obteve-se a solução desse problema, né? Esse da imagem é o Perelman, né? E, atualmente, a gente tem também outras aplicações do fluxo de Hit também nos problemas de relatividade geral. Então, é um problema, uma ferramenta fundamental no desenvolvimento tanto de geometria como em alguns aspectos de relatividade geral. E aqui, para a gente encerrar esse paralelo entre a geometria pura, a matemática pura e as aplicações, eu trago aqui o professor Mauro Rabelo. O professor Mauro Rabelo é um professor da UNB, lá do nosso departamento de matemática, e quando ele defendeu a tese dele, também na UNB, ali em 1989, essa tese ela constituía um estudo de equações que estavam associadas a superfícies com curvatura constante igual a -1. Então, era o estudo dessas equações. E, naquele momento, era uma tese de geometria diferencial, estudo de equações, e, naquele momento, se você pensar, bom, qual é a aplicação desses resultados, não dava para saber que tipo de aplicação era essa, né? E aí a gente tem, recentemente,
que as equações que o Mauro estudou naquela época, elas surgiram agora, recentemente, em aplicações de ótica não linear. São aplicações para propagação de pulsos de luz ultracurtos em fibras ópticas, e isso aí está relacionado com transmissão ultra rápida de informação. Então, é muito legal porque você tinha ali uma tese de geometria, o estudo da curvatura gaussiana e equações diferenciais correspondentes, e anos depois a gente tem, então, uma aplicação dessas equações em tecnologia. E a gente vê como a ciência vai, a matemática, né, nesse caso, vai evoluindo. Né? Você tem uma evolução dela no seu aspecto puro, abstrato, e uma posterior aplicação. Isso a gente viu aí em toda a ordem, né, da nossa palestra, saindo da Midi-Terras, passando pelo Gauss, passando pelo Riemann, passando pelo Einstein, e sempre avançando nos aspectos da matemática pura e também avançando nos aspectos da matemática aplicada. Né? Então, esse é um exemplo que eu acho bem bacana de abordar. Né? Bom, e a pesquisa em geometria, ela vai longe. Né? A geometria é uma área de pesquisa muito ativa. O Brasil é um país em que a geometria desenvolvida é uma geometria bastante relevante, né? E você pode trabalhar, continuando aí, analisando propriedades entre topologia e geometria, dessas variedades diferenciáveis, como eu disse anteriormente, a variedade é algo que estende o conceito de superfície. Né? Um tópico bastante ativo atualmente, esse tópico da análise geométrica, que é essencialmente estudar equações diferenciais parciais em variedades. Não só isso, aqui eu fiz um destaque, mas utilizar-se das equações diferenciais parciais para resolver problemas de geometria, ou também trazer a geometria para as equações. Fica aí nesse intercâmbio entre a análise e a geometria. Tem também os problemas de dimensões isométricas, que bom, já que eu posso ter variedades de diferentes dimensões, diferentes geometria, eu posso olhar uma como subconjunto da outra, como essas duas geometrias se relacionam. Né? E também problemas de simetria, como eu mostrei para vocês, superfícies invariantes por algum movimento, uma rotação, um movimento helicoidal ou qualquer outro movimento. Então, aqui eu coloquei poucos, principalmente pela relação com o que a gente falou na palestra, mas tem muitos outros. Né? Então, se você se interessou, se você achou esses temas interessantes, se você acha que você se interessaria em continuar esse estudo, ou mesmo em qualquer campo da matemática, eu faço o convite para que você nos procurem aqui no programa de pós-graduação em matemática. A gente sempre divulga informações do programa no nosso site, que está aí o site, e você pode também, fique à vontade para entrar em contato comigo, se tiver qualquer dúvida, se quiser saber mais informações, seja de geometria, seja da pós-graduação, do mestrado, do doutorado. A gente está, o MAT vai estar de portas abertas, a gente espera encontrar vocês aqui e espero em breve encontrá-los para a gente falar mais sobre geometria, ok? Valeu, pessoal, muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.